preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens. Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui outra vez no Trabalho Demo, Conselho das Deusas. Esta era uma rubrica da Filipa Faria, que depois me agregou mais tarde, vim por arrasto. E estamos agora no tempo do verão, era suposto ter saído a semana passada este episódio, mas com o constrangimento das duas, adiamos para hoje. Por isso, hipoteticamente, até haverão dois episódios esta semana, vamos ver, não é, Filipa? O meu nome é Anabela Moreira e estamos cá hoje para falar de cinco pecados capitais no recrutamento, na gestão de recursos humanos. Boa tarde, Filipa. Olá, boa tarde, Anabela, e que bom estarmos aqui de volta para estas conversas que tanto nos fazem pensar e nos ajudam a contribuir cada vez mais para o nosso mercado de trabalho. E já começamos a ver mudanças, ou seja, dos Sim. posts já houve empresas que comentaram a agradecer a nota, o reparo e que tentariam corrigir. Portanto, é mesmo isto que a gente quer, informar bem os candidatos para saberem o nosso lado e, portanto, saberem como agir e as empresas que possamos ajudar a regular e também estamos disponíveis como consultoras para fazer este tipo de trabalho de fractional HR, portanto, advisors, radiografias, tags às organizações e poderem ficar com pontos de intervenção e sugestões de melhoria e processos práticos que podem simplificar a gestão de pessoas e humanizar também. Então, hoje estamos com os cinco pecados capitais e vamos tocar aqui alguns pontos nevrálgicos e vamos começar por esse escândalo que é dizer que somos a favor do politicamente correto. Mas nós somos a favor do politicamente correto. Em que termos, Filipa? Vamos lá saber o que é que nós consideramos politicamente correto e porque é que todas as pessoas e todos os departamentos de recursos humanos deviam caber, encaixar no politicamente correto. Olha, porque, como a minha avó diz, o saber não ocupa lugar, a educação nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, não é? E muitas vezes eu prefiro receber uma resposta a uma candidatura de uma forma muito genérica do que ficar no vácuo ou no vazio. O politicamente correto, eu acho que é a base da pirâmide de Maslow, podemos dizer assim, apesar de dizerem que as suas instâncias já não são como eles definiam no início aos dias de hoje e que o Wi-Fi vem primeiro. Mas o politicamente correto é muito importante. É importante seguirmos uma linha de ética, uma linha de passagem de informação, de empatia, inclusiva, justa e, como tu dizes, com esta segurança psicológica que é tão importante, porque procurar trabalho não é ir ali à mercearia comprar um quilo de maçãs, não é? Sem dúvida. Nós enviarmos uma candidatura, recebermos uma automação a dizer que Ah, foi recebida e depois uma resposta positiva que estamos a avançar ou negativa. Isto é politicamente correto e mais do que politicamente correto, é obrigatoriamente correto, não é? Numa sim, empresa, sim, e eu aqui há uns tempos falei sobre isto, que é porque é que investimos em employer branding, muito em marketing, se depois não respondemos às pessoas, não é? Há aqui um sim, paradoxo. Por isso, este sim. politicamente correto é Sim, fundamental. sim, sim. Eu já dei por mim, por exemplo, e até aqui há pouco tempo aconteceu, de ter recebido uma candidatura de alguém que ficou no spam e eu só dei conta, na inbox que tratamos disto, 3 meses depois. E mesmo assim, 3 meses depois, eu baixei a cabeça e humildemente disse à pessoa: olha, E agora, peço-lhe imensa desculpa, mas isto ficou preso aqui na, na nossa, na nossa inbox. Muitas vezes as pessoas ficam chateadas e é natural. Agora, acontece, ok? claro, Mas, mesmo que seja 2, 3 meses depois, e às vezes o candidato fica chateado porque passaram 3 meses e só 3 meses depois é que receberam uma resposta. Eu compreendo que fique chateado, até se for uma resposta genérica, mas convém, quando nós fazemos isso, darmos algum contexto, certo. não é? Mas também é importante darmos numa pequena e média empresa um ciclo de recrutamento demora um mês, 2 meses. Agora, numa Sim, grande empresa pode chegar até 6 meses, ou seja, 3 meses não é exato, nada para receber candidaturas, exato. porque às vezes temos 6 vagas para Uhum, provisionar para aquela posição, uhum, não é? E sim. temos que ter também muita noção dos tempos, das coisas que às vezes só nos focamos nas nossas urgências, não é? Pronto. Uhum, O Virgílio Ferreira sim. dizia uma coisa que eu acho maravilhosa, eu adoro o Virgílio Ferreira, ele era professor de filosofia na Universidade de Coimbra
Greenbrae é um grande escritor, ele dizia: há uma contradição enorme entre a minha urgência e a lentidão disto tudo. E é sobre isto, não é? Os candidatos têm muita sim. urgência, claro que têm, mas do outro lado, a minha urgência é a educação, a cortesia profissional, Uhum, uhum, profissional e egoística, porque quando respondo, eu estou a construir o meu employer branding. Quando eu tenho uma palavra com as uhum, pessoas, eu estou a construir o uhum, meu employer branding. Cenário ideal: envia-se uma candidatura, recebe-se uma automação a dizer o recrutador X vai tomar conta dos seus dados e vai tratá-los. Não existe isto. Existe, mas é uhum, muito raro e eu acho incrível, mas de vez em quando vejo acontecer e é das pessoas que eu faço gestão de carreira que me enviam, olha, porque é uma surpresa, mas é simples e é muito fácil de implementar isto. E uhum, depois, obviamente, as automações necessárias para rejeição de candidatura, com humildade e com elegância e com uhum, profissionalismo, e quem passa por outras fases nos processos, não é? uhum. Isto é fácil de fazer com Sim, Excel, quanto mais com com- PDS. sim. Eu ia só, se calhar, nós por acaso não identificámos isto anteriormente, mas eu agora lembrei-me, por exemplo, de falarmos das killer questions, Hum. que muitas vezes acontecem nestes processos, Uhum. em que, por exemplo, vamos imaginar no mercado internacional, há muitas empresas nas quais nós nos candidatamos, por exemplo, aos Estados Unidos, Canadá, etc., que pressupõem, por exemplo, cidadania. Porquê? Principalmente agora com as alterações a nível político, etc., os vistos, esse tipo de coisas estão a demorar muito mais tempo. E também o que acontece em Portugal com a AIMA, etc. Uhum. Acontece muitas vezes que muitos ATS e muitos destes processos têm killer questions e às vezes são duas ou três perguntas muito específicas que digo: você precisa de autorização de sponsorship no futuro? Se nós formos dizer que sim, Matou. matou. A Mas nós temos candidatura. que ser, mas nós temos que ser honestos, não é? Não vale de nada vocês irem, as pessoas que se estão a candidatar, dizerem que não vão precisar, vão para a entrevista, depois chegam à entrevista e não vão passar dali, porque aquela empresa, se já faz isto como uma killer question, já definiu que não quer despender nem tempo nem recursos financeiros a fazer um processo de contratação com processo de imigração indexado. Ok? Então, Outras questões que são muito mais lineares. Detectar o IP e pessoas de determinados países ficam automaticamente rejeitadas, excluídas. uhum, Vamos falar sobre os Estados Unidos, por exemplo, que tem imensos uhum, embargos a vários países, Cuba, uhum, Síria. Basta detectar o IP para um desses países, killer question, matou. E se a uhum, empresa uhum, tiver algum embargo a Portugal, porque relações com fornecedores correram mal, não quer contratar em uhum, Portugal, seja o que for, killer uhum, question. A pessoa foi rejeitada só por detectar o IP, não é? E nem percebe porque é que recebe uma mensagem automática logo após a candidatura. Outra uhum, killer sim, question que convém explicar, que é, está disponível para colaborar como contractor? E muitas pessoas traduzem à letra o português. O contractor é um contrato. Não, contractor é uma avença, é um recibo verde. E quando as pessoas dizem que sim e depois percebem na entrevista que afinal é um recibo verde e não estão interessadas, as coisas correm mal para os dois lados. E portanto convém. Há muitas killer questions destas. Pessoas que sabem que é contractor respondem logo que uhum, não estão disponíveis para serem contratados como contractors e, portanto, é rejeitada logo a candidatura, recebem uma automação, porque era a possibilidade. Isto é muito simples. Empresas americanas, internacionais por norma, ou têm entidade jurídica e contratam com um contrato de trabalho em Portugal porque têm entidade jurídica aberta cá, ou usam um mediador como a Oyster e Remote, que têm entidade uhum, jurídica cá e usam este mediador e pagam este mediador, que depois paga aos colaboradores para terem o contrato de trabalho regular cá, ou então, a forma mais comum, contractors, não é? uhum, Que é o nosso recibo verde, estamos a trabalhar para os Estados Unidos, para a Austrália, seja para onde for, e que passamos um recibo verde, são os contractors, as avanças. São estáveis, são mais seguras do que uma avança em Portugal. Pagam melhor, sem dúvida. Há culturas como a americana, a canadiana, que casam com a pessoa. É sobre a pessoa, a performance, a entrega, o compromisso e não é sobre o vínculo contratual. E é uma forma de se ganhar o triplo do que se ganha cá em Portugal, com uma avança, não é? Uma avança estável, mas ainda assim uma avança. uhum. E são estas as três formas de contratação. E killer questions também. Mas, Filipe, Então, acrescenta se achares se há mais. sim, eu ia só acrescentar que às vezes acontece que muitas coisas do que são faladas relativamente aos recrutadores demonizamos muito esta posição. E eu acho que o que eu costumo às vezes dizer
nos meus workshops, que é, às vezes temos que dar ao mercado a empatia que precisamos de receber. E muitas vezes estas killer questions, este tipo de automações, fazer leverage da tecnologia, é simplesmente para conseguirmos agilizar um processo. Porque em grandes empresas, uma vaga, imaginem, 700 inscrições, tem que se encontrar alguma forma, não é, de conseguir fazer leverage da tecnologia, manter este politicamente correto e agilizar o processo em si, não Uhum, é? sem E dúvida. então é conseguirmos encontrar um equilíbrio nisto. Se o processo tem killer questions e 10, 15, 20 minutos depois recebeste uma automação, não é, não recebeste uma resposta automática, não é para levarmos para o nosso ego, é pensar pelo lado positivo, olha, pronto, já sei que esta aqui não dá, vou-me focar noutra, porque Certo, quanto mais tempo eu me procuro, eu dedico a focar-me naquilo que eu quero, melhor, não é? Em vez de certo. ficar ali a remoer, Certo, era, é uma era questão isso de que eu... mindset, não é? E outra coisa que eu queria acrescentar, que é, quando chegam até ti pessoas, até mim, nós definimos objetivos de carreira. Se a pessoa quer um trabalho remoto ou híbrido, mas abre é mesmo o meu perfil on-site, mas a pessoa quer mesmo remoto ou híbrido, something's gotta give, como dizem os americanos. Então, se definiu remoto, on-site será incompatível. Tudo bem, aquela empresa que contrata on-site, haverão muitas mais que contratarão para a mesma posição remotamente. Aquela empresa gosta daquele formato de contratação. Tudo bem com isso. Mas as pessoas prendem-se muito, é mesmo o meu perfil lá, e abdicam depois de objetivos que definiram para elas mesmas em prol de uma posição. Não. Começa dentro de nós a compreensão do que tu dizes. Don't shoot the messenger. O recrutador está a fazer o trabalho dele. Está a fazer bem quando há killer questions, porque efetivamente não podia passar por cima delas, não é? Porque não foi ele que decidiu, foi a administração que decidiu que não apoia o relocation, que não concede cartas para vistos, porque é uma responsabilidade, e então alguns países muito mais do que outros, não é? Pronto. E no Canadá, então, podes falar sobre isso, é Sim, gigantesca a responsabilidade. sim, são 10 anos que tem de contrato, tem que ficar juridicamente responsável por ti. Quer dizer, na altura era, agora não sei se entretanto a legislação terá mudado, mas no meu Que é tempo mesmo um era. compromisso gigantesco. Se o país, as empresas seguem os embargos do país, eu não poderia contratar em países específicos, porque estaria a incumprir a lei, a regulamentação. E por isso nada sobre a pessoa, tudo sobre a forma como aquela organização funciona. Não temos que ficar confrontados com isso. Também nos dão sinais, não é? Também nos dão sinais. Dentro de nós, como carreira, temos que definir o que para nós é importante. É importante um vínculo contratual por causa dos apoios sociais, subsídio de desemprego e assim. É importante isto. Ok. Então não queremos posições de contractor. É importante trabalhar remotamente ou híbrido e não on-site, então excluímos as posições on-site, não olhamos para elas. É importante fazermos estas balizas internas, corrige-me se eu estiver errada, Filipa, porque é sobre nós e sobre aquilo que nós queremos do mercado. E não criar expectativas numa empresa que não é gerida por nós e, portanto, queremos dela uma coisa que nunca nos dará, não é? E funciona bem, a empresa funciona, tem um modelo de funcionamento que resulta. Tem. Nós não nos adaptamos porque queremos outras coisas do trabalho, é só isso, não é? E hoje, como tu dizes e bem, nós podemos, para quem fala inglês, é muito linear, o mundo está disponível, com posições de contractor e mesmo a contrato de trabalho, o mundo está disponível. Para quem não fala inglês, nós podemos, através da nossa marca pessoal, distinguir-nos e posicionar-nos, não é? Não precisamos de, a expressão da Filipa que eu adoro fazer, pega monstro, não é? Tentar colar em todo lado, não é? E aportar efetivamente valor às empresas. E vamos ser excluídos, sem dúvida que vamos ser excluídos de muitas. E vamos ser selecionados outras, não é? Porque efetivamente as regras do mercado são assim que funcionam. Quanto pior nos comportarmos, quanto menos politicamente correto formos, obviamente que mais rejeições levaremos, não é? E então vamos falar agora do politicamente correto. Hoje a Margarida Porto fazia uma posição, um post sobre isso. Nós ontem estivemos a conversar sobre isso. E vamos falar um pouco sobre isso, que as pessoas não têm muita noção, não é? E eu dizia de forma muito gráfica que, Filipa, nós não vamos pela rua com o nosso currículo a tirar assim à cara das pessoas. Olha, toma lá o meu currículo. Mas efetivamente, Filipa, em 100 candidaturas, quantas tu recebes? Currículo em anexo, e às vezes nem isso, só o currículo em anexo, sem nenhuma frase. Eu recebo 80% disto. E eu vou dizer que agora, como estou num mercado um pouco mais Nicho? pequeno,
nicho não tenho visto tanto isso e tenho tido sorte, mas se eu for olhar para trás e lembrar-me de outros universos, sim, era levar com um currículo na testa, como Nós tu não dizes. vamos na rua a dizer, olha, toma lá o meu currículo. Não, olá, o Uhum, meu nome é Anabela, eu sou sim, especialista sim, em, sim. eu gostaria de apresentar a minha candidatura, olha, ou Uhum, conhecer, isto é cortesia. É o que sempre geriu a humanidade, dizer olá, bom dia, gestos de cortesia, igual no e-mail que enviamos uhum. para alguém, não é? Ou então Sim. acontece eu abrir uma candidatura e dizer, muito bem, preciso então de e tornar obrigatórios os campos de CV e de carta de apresentação, porque é como é que a pessoa para algumas posições mais séniores, como é que a pessoa se apresenta, o que é que ela, como ela se Uhum, vê, e peça a carta de apresentação. E a pessoa anexar o currículo no currículo e na carta de apresentação anexa o currículo outra vez. O que é que eu faço? Rejeito. Claro! Uma pessoa que não leu, ou por preguiça ignorou o que eu pedi, não é? Que preciso para avaliar, eu conto com aquelas que efetivamente leram. As pessoas não têm uhum, noção que estes traços funcionam contra elas. Não custa absolutamente nada, 2 ou 3 parágrafos, apresentar-se e o meu currículo segue em anexo, não é? uhum. E são os Sim, traços sim. de cortesia que nos gerem. E a Margarida Já falou disse. muito sobre isso. Eu recebo Exato. uma série de mensagens por dia, entre 30 e 60, de olha, tens posições para mim? Igual. Tens posições, eu quero um trabalho remoto. E eu responder boa tarde, não é? E ficar à espera que a pessoa diga alguma coisa e algumas nem dizem. Uhum, Dispararam. Isto funciona contra elas, sem dúvida, não é? E por isso, o politicamente correto, que são as normas de cortesia entre nós. Olá, bom dia, como está? Não é? Eu sou. Ou mandar uma candidatura e responder. Empresas que não são politicamente corretas, que não são corteses, também não nos interessam. uhum. Já Sim. se adivinha o que vem aí, não é? Sim, e às vezes também é só termos a humildade de. A mim também já me aconteceu receber mensagens de recrutadores. E, no entanto, como comecei a ter alguma expressão do LinkedIn, epá, houve dias que eu cheguei lá e tinha 120 mensagens para ler. À altura que eu cheguei àquela, já tinha passado 2 ou 3 dias. Claro. Educadamente eu respondo: olha, peço imensa desculpa pela ausência de resposta durante este tempo, não é? Isto também, para mim, faz-me parte do politicamente correto. Acontece muitas vezes esquecermos, atrasarmos e conseguirmos, com empatia, não é? Ir lá e assumir, olha, peço imensa desculpa na, Certo. no- na demora da minha resposta. Educação, cortesia, as Uhum. coisas têm tempo, Cortesia. não é? Educação, cortesia. Eu quero Uhum. falar sobre uma Boa. questão ainda aqui no recrutamento, antes de passar para o tópico seguinte, que são as pessoas blacklisted. Isto é um bocadinho polémico, mas eu gostava de falar sobre isto porque efetivamente nós podemos pôr pessoas blacklisted. E uma pessoa que não tem trato, que se porta mal, que difama, que a despropósito é mal educada, obviamente que muitos recrutadores põem blacklisted. E isto significa que o percurso profissional pode não ser tão leal. E dizem-me, porque o recrutador também foi mal educado. Podem-me dizer isto, o recrutador foi mal educado. Certo, o recrutador foi mal educado, nós não precisamos de ser. É sobre nós, sempre. Se alguém for mal educado connosco, não preciso de escalar e ser mal educada como essa pessoa. É sobre mim, eu não sou mal educada, vou ser Uhum. mal educado porquê? O recrutador está a ser mal educado. Olha, desculpe, não quero continuar esta entrevista, não me sinto confortável, peço desculpa, mas se pudermos agendar noutra altura, com outro tipo de modos, com outra pessoa. É sobre nós, não precisamos ser mal educados com ninguém. Não é? Mesmo quando o recrutador o é. Porque também acontece, obviamente, claro que sim. Há muitos maus profissionais, há muito bons Sim, profissionais, o mercado, há medianos, o mercado convive com isto. Mas muita gente tem indicações de blacklisting, tem sem dúvida. Não é? E sim, sim, possivelmente se sim. estou mal com o recrutador, então internamente aquela pessoa nunca volta a ser contactada, não é? E deixa historial, né? Porque vamos ler as notas e obviamente que deixam historial e preferimos efetivamente abordar outras pessoas que se portaram melhor, não é? Sim, e eu gostava só de adicionar Assim, relativamente a isso, porque às vezes, lá está, acontece tudo na vida. Há casos que são justos e há casos que até podem ser injustos. E muitos, eu, por acaso, já tive conhecimento de um caso de injustiça, no sentido em que uma pessoa foi blacklisted numa empresa de recrutamento, porque era a ex-namorada do atual da pessoa X. Às vezes, o que é que nós também podemos fazer neste tipo de casos? Isto foi um caso muito one-off, que acabou por ser uhum, uma piada. Nós podemos pedir às empresas para remover os nossos dados, não é? E a isso, política de proteção de dados RGPD, devido ao assim, esquecimento. assim o faz, e nós podemos, e acredito que isto às vezes aconteça.
por exemplo, eu ainda estou com algumas coisas ativas no mercado canadiano e eu, de certas grandes empresas internacionais, de X em X tempo, eu recebo uma pergunta se eu quero Manter voltar a aquele. manter lá os meus dados. Em Portugal não recebo muito isto, do mesmo tipo de agências, por exemplo. E isto aqui acaba por ser um pouco desleal, vá. E nesse sentido, pode até estar a acontecer algumas pessoas que sintam que não estão a ter respostas de algumas coisas que já tenham passado há 10, 15, 5 anos, podem pedir para remover os vossos dados, não é? Absoluto E e reforço. tentar Sim. E temos sempre a e Comissão de recomeçar Proteção do de zero. Dados, que é muito ativa, e que faz enforcement, não é? E caso a empresa não responda, a Comissão de Proteção de Dados Uhum, vai e pressiona e deve pressionar. E maravilhoso, é mesmo isso, não é? É mesmo isso. Temos uma lei para nos proteger e, portanto, proativa é mesmo isso. Agora, acontece. Há muitas pessoas que não têm noção desta realidade que passem a ter, uhum. não é? E que Sim, tudo fechar, que é sobre nós. Não é? Não precisamos de responder à altura, não precisamos de repostar, não estamos bem, aquela pessoa de forma mal educada, tratou-nos de forma mal educada, não estou confortável, não vou continuar com a entrevista, muito obrigada. Tão simples quanto isto. Logo a seguir, apagar os dados e acabou, não é? Não precisamos efetivamente de entrar em jogos que são menos claros e para algumas pessoas, infelizmente, são pequenos poderes que exercem, não podendo ter outros. E agora vamos passar por uma área também muito polémica, não é? E vais dar a tua introdução, vamos falar sobre os background checks e, por favor, uhum. divide aí, eu depois dou o pontapé na bola, mas dá aí o apito de entrada nos background checks. Ok, então, eu acho que uma das coisas que eu tenho reparado aqui em alguns processos de carreira que eu tenho feito é que existe um bocadinho de dúvida do que é um background check, um reference check e, ai, ajuda-me aqui para E o, falhar no o termo registro criminal. e o registro criminal. Isto aqui são três coisas completamente diferentes, mas que todas podem fazer parte do processo em momentos diferentes, não é? E depois, Anabela, tu adiciona aí com a tua sabedoria jurídica. Sim. Eu diria, o background check é completamente legítimo e é uma coisa tão simples quanto o recrutador ir perceber se a pessoa A teve a função B na empresa C, Uhum. Só isso, sim. ok? Sim. Ah, o reference check é o quê? É uma coisa que a empresa nos pede autorização para contactarmos alguém com quem trabalhamos para falar sobre nós. E muitas vezes este reference check pode ser um character reference check, que, pelo menos dos modelos que eu já experienciei, pedem-se três referências, um modelo, dois de trabalho, um deles de liderança, um de um colega e um de referência de caráter, Uhum. character reference check. E isto acontece já no caminho da seleção do processo, não é? E não é? Isto as pessoas não vão ligar para pessoas com quem trabalharam connosco sem nós darmos e facultarmos essa informação forma totalmente legal e legítima. Normalmente pode ser um pequeno formulário. Eu já recebi formulários online, já recebi Words para preencher, em que no final tinha um disclosure em que eu dizia na Filipa, concordo, e estas pessoas tiveram autorização para partilhar os seus dados, o seu nome, o seu número de telefone, etc. E muitas vezes temos que especificar qual foi não é o grau de parentesco, mas a relação laboral que Laboral. tivemos Hierarquia com funcional. hierarquia exatamente com esta pessoa. E depois temos então os registros criminais, que a lei portuguesa é bastante legítima, é bastante específica. Eu já tive casos de empresas estrangeiras a atuar em Portugal que queriam que pessoas, cada vez que se inscrevessem, partilhassem o seu registro criminal. Não pode ser, não é? E aqui pedia a tua ajuda para esclarecermos em casos bastante lineares e específicos, quando é que nós podemos pedir o registro criminal? Uhum. Então eu vou começar então pelo início, como tu começaste pelo background check. Quando é que é Ok. feito o background check? O background check pode ser feito só na altura em que já fizemos as três entrevistas e queremos contratar a pessoa, e é tão simples quanto correr o currículo da pessoa e fazer cross-check com as entidades empregadoras. O que é que as entidades empregadoras e as universidades podem declarar?
mês a ano que a pessoa teve lá e as posições que desempenhou conforme estavam no seu contrato de trabalho. Porque é que convém às pessoas pôr a mesma função, a mesma posição no currículo que cruza com o contrato de trabalho, para não gerar suspeição? E depois, nas responsabilidades, efetivamente o que fizeram, porque nós sabemos que há muitos técnicos que fazem às vezes lideranças intermédias e nós sabemos também que há lideranças que às vezes ocupam chefias tipo executivas, mesmo sendo só organizacionais. Depois, nas responsabilidades, detalhar efetivamente as responsabilidades e tarefas. E agora, convém que o título profissional que apareça no currículo, para efeitos de background check, seja o mesmo que aparece no contrato de trabalho ou que possam, de certa forma, validar. O que é que acontece? Nós vamos uma a uma e agora tocou aqui qualquer coisa, não foi? Pois. Nós vamos uma a uma e vamos fazer cross. E a pessoa, as entidades têm que nos mandar o equivalente ao certificado de trabalho que enviam ao colaborador, enviam para nós uma declaração, esteve de X a Y e desempenhou estas tarefas, que é o que foi contratado. Pronto. Por norma, eu quando faço um background check, eu nunca vou à posição atual. Nunca, ou seja, não comprometo a posição atual, mas quando as pessoas fazem candidaturas, as políticas de privacidade habilitam a que os recrutadores possam, as políticas de candidatura, a que os recrutadores possam ir a todas, tudo que é declarado no currículo. É uma questão de ética minha própria, não vou, só pergunto antes da posição que está a desempenhar no momento, mas há recrutadores que vão às posições todas. Haja consciência nisto. Quando são lideranças, quando são posições executivas, níveis C, níveis de diretoria, níveis C e D, como eu chamo, nós, quando apresentamos os candidatos, os headhunters, já apresentam com o background check feito. Ou seja, como na candidatura, quando a pessoa depositou em nós os dados, quando permitiu as primeiras entrevistas, a primeira entrevista com o recrutador já deu autorização, hum, por isso leiam sempre as letras miudinhas, obviamente, porque se não quiserem um background check, então não participam no processo. Nós fazemos antes de entregar a shortlist de duas pessoas por norma, níveis C e D nunca se entregam duas, três no máximo, e já vai com o background check feito. Nos restantes candidatos, por norma, fazemos antes da admissão. Portanto, há ali um período em que nós fazemos o background check. Muitas empresas comunicam isso ao candidato, vamos iniciar o background check. Muitas fazem-no porque na candidatura o permitiram e, portanto, é um processo da empresa, não comunicam porque já foi autorizado. Isto, Uhum. isto é Só, importante dizer. posso só interromper, Anabela, só para clarificarmos, este background check é perguntar se a pessoa trabalhou lá ou não. Não é nada Isso mais do que isso. nunca é nada mais do que isto. E às vezes temos respostas menos Clarificar. próprias, sim. Ou seja, é só isto. Nós só queremos saber se a pessoa trabalhou efetivamente como consta no currículo. Se o que ela declarou, porque o currículo, as pessoas não têm noção, é um documento jurídico, é uma declaração, não é? Se o que ela declarou no currículo está conforme o que ela fez, a posição que a empresa, que Uhum. ela desempenhou na empresa. Tudo quanto é responsabilidades, não caberia num título. Não caberia. E nós sabemos que às vezes desempenhamos funções de duas, três pessoas. Isso cabe para as responsabilidades, a descrição, não é? No currículo e depois para a entrevista, obviamente. E isto é o background check, muito, muito, muito comum, obrigatório. Empresas americanas vão fazer, ponto final. Empresas americanas às vezes autorizam, estamos na candidatura, estamos a autorizar o advogado da empresa a fazer o background check e mesmo a equipa de recursos humanos. Porque também é um processo jurídico e deve estar em síncrono com os departamentos legais. Isto é garantido. Estados Unidos, background check. Ponto. Depois, há muitas empresas que contratam globalmente e mesmo pela seriedade do trabalho, que fazem só para ver, porque o mundo tornou-se global. Nós somos 10 milhões de pessoas e, claro, uma empresa de Lisboa que quer contratar uma pessoa híbrida no Porto, já não há esta questão da reputação de trabalho e, portanto, faz-se background check, não é? Não é desconfiar, é legitimar. Aquela empresa nada sabe sobre a pessoa e é legitimar, é um processo tão simples como outros nas empresas. Agora, reference check. Por norma são três, cinco, para posições de liderança pedimos cinco. Não é? Para posições de liderança nós pedimos cinco. Eu tenho sempre uma página A4 em que tenho o LinkedIn da pessoa, contacto telefónico, e-mail, e cada vez que pedem para verificar referências minhas, e inclusive para um doutoramento que eu concorri, pediu o mesmo. Está bem? E por isso como é que nós trabalhamos, como é que nós pensamos, como é que somos como colegas, como é que somos como liderados. E é tão simples quanto isto. Ninguém se imiscui em mais nada. É só para perceber como é que aquela pessoa age, se é cumpridora, se é. E somos nós que fornecemos.
Há recrutadores que vão a pessoas dentro da mesma empresa diretamente no LinkedIn e perguntam: isto é legítimo? Não é. É desleal? Não se faz. Mas há quem o faça, como em tudo na vida, não vamos negar. E, portanto, quando alguém quer mesmo de outra empresa, vai, olha, como é que esta pessoa a trabalhar, manda um ping no LinkedIn, como é que esta pessoa a trabalhar? Isto não deve ser feito, não é ético, não é legal, mas há pessoas que o fazem, nada a fazer. Pronto. Mas que haja, portanto, reúnam 3 a 5 referências de colegas, líderes, para que possam falar on your behalf, que possam falar sobre como é que trabalham, como é que agem e pessoas com quem trabalharam e que vocês respeitam e que vos respeitam também e que podem e que têm propriedade para falar sobre isto. Depois, a questão do registro criminal. Há profissões que o registro criminal é obrigatório. Na admissão. Nós fazemos um processo de recrutamento e para admitir a pessoa, porque lida com crianças, porque lida com dados muito confidenciais, cibersegurança, inclusive cibersegurança a níveis, há waivers da NATO. Não é? As pessoas não têm noção disso, mas pessoas que lidam com cibersegurança e dados muito extremamente confidenciais, há waivers da NATO por nível de tratamento dos dados. Sem dúvida nenhuma, na admissão. O que acontece é que as empresas americanas, como nos Estados Unidos, é muito frequente pedir logo o registro criminal numa fase de triagem. Quando recrutam cá, é normal que Uhum. peçam também, porque não têm muita noção de como é que funciona a lei portuguesa. O que é que acontece? Eles estão em território americano, eles vão contratar um contractor em território americano e por isso a pessoa tem que mandar o registro criminal porque eles estão em território americano, apesar de porem a vaga para cá. E vamos lá ver, até enquadraria aqui com o princípio da liberdade contratual. Eu consinto, não vejo problemas nisso. Eles estão lá nos Estados Unidos, eu vou trabalhar para lá, então eu mando o meu registro criminal, que tiro online e pronto. É legítimo e legal cá em território português? Não é. Na admissão. Sabendo que algumas profissões é absolutamente obrigatório. Quem trabalha com crianças, absolutamente Sim, obrigatório. E quem trabalha com dados confidenciais, absolutamente obrigatório. sim. E pronto, e por norma, geralmente são as empresas americanas, mesmo em território português. Sabendo que se tem entidade jurídica cá, não podem pedir, só na admissão. Pronto. Só na admissão. Eu, por exemplo, na banca sei que é obrigatório. É Quando obrigatório, vais claro, trabalhar na claro. banca é obrigatório. Ou seja, é termos consciência, sabermos, não é? As diferenças destes três tipos de processo, o que é que se deve, o que é que não se deve fazer, mas eu aqui queria adicionar um outro ponto, que é empresas, hiring managers, sabemos do que quiserem, que vão às redes sociais das pessoas Hum. ver os Facebooks da vida, os Instagrams. Qual é que é a tua opinião sobre isso, Anabel? Olha, eu faço no LinkedIn, ou seja, eu vejo como é que a pessoa comunica, mas só vejo para níveis mesmo executivos. Ou seja, eu vejo qual é o padrão de comunicação da pessoa, isso eu faço, não faço nas redes sociais mais visíveis, fotográficas, mas faço no LinkedIn, o tipo de comunicação, como é que ele comunicava o trabalho da equipa antes, isso eu faço. Há pessoas que vão ao Instagram, vão para. Têm imenso tempo. Pois, Têm que eu ia dizer, não tem mais nada para fazer, Tem que imenso tem tempo para ir ver. tempo, tem imenso tempo. Mais uma vez, depende da ética profissional de cada um. Há pessoas que o fazem sem dúvida. Nós animamos-nos muito com o storytelling, animamos-nos imenso com o storytelling. Isto é vital para a vida profissional, não é? Hum, Não é, não é? Precipita aquela pessoa em julgamentos? Precipita. Porque depois há julgamentos e bias de vários tipos. Olha, a vida que leva, eu não levo. Olha, não sei o quê. sim. Olha, agora É amiga do passa a não vida, sei quantos e eu dei olha, mal por passa a não vida sei a quantos. viajar. Não, não, não. Sim, isso são bias que nós não queremos ter. E nós também podemos limitar as bias não é, os enviesamentos cognitivos que queremos ter. Eu não tenho esse tempo nas mãos, não é? Cada um E sabe. mesmo que tivesse, Mesmo que não tivesse, é? não E ia. mesmo que tivesse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas têm direito à sua vida privada Certo. fora do trabalho. Agora, vamos imaginar quando é que podemos, se calhar, ir ver um Instagram de alguém. Imagina que é alguém de marketing que faz gestão de redes sociais, etc. E a pessoa Óleo, sem dúvida. fornece, e a pessoa te fornece um Instagram profissional que geriu para tu teres quase como se fosse um portfólio. Faz Sem todo o dúvida. sentido. Um fotógrafo, não Hum. é? Nós temos é que ter, não é? Dois dedos de testa, senso, e perceber. Agora, vem a pessoa que vai ser a assistente administrativa, etc. Eu vou ver o LinkedIn, sim, mas agora, Sim.
Tem muito Aliás, tempo nas mãos. eu como headhunter, vejo o LinkedIn de todas as pessoas que eu contacto. Eu não disparo porque disparar. Eu cada vez tenho uma posição nas mãos e contacto uma pessoa no LinkedIn, eu vi o LinkedIn. Eu vi se Uhum. aquela pessoa é participativa, não é participativa, qual é o valor que aporta. Eu vejo nas posições que eu tenho em mãos e que são lideranças intermédias e executivas, por norma, eu vejo. Porque para mim é importante, se eu contactar a pessoa, dizer: olha, uma portista para um benfiquista, só para ganhar a empatia, não é? Eu vi que falaste sobre isto só para ganhar o catch e a pessoa ler a minha mensagem, porque estas pessoas são muito contactadas por headhunters. Mercado tecnológico, recebem mensagens de headhunters todos os dias, todo o dia. E Uhum. tem que nos destacar. Claro que eu vou ver o perfil, claro que eu não disparo uma mensagem template, claro, não é? Agora, é de cada um, não vou para as redes sociais mais privadas, obviamente, não me interessa. Interessa-me saber como é que ele se destaca, não é? E como é que se destaca numa voz profissional comum. Agora, não me interessa saber, mas sim, há pessoas que adoram isso. É de criticar? Não, só se influenciar o trabalho delas. Aí é, pronto, não é? Agora, gostam de ver, gostam de perceber, tudo bem. Se não influenciar o trabalho, se conseguirem pôr-se ao lado disso, se for curiosidade natural, seja o que for. Não somos ninguém para nos metermos na vida de ninguém. Agora, tem imenso tempo nas mãos, tem que começar a fazer outras coisas, não é? Pronto. Olha, se eu estou a entrar no Facebook de alguém, isto é barómetro, ou Instagram, ou isto é barómetro que eu devia estar a fazer outra coisa, não é? Fazer ressignificação. Tem que ser mesmo. Uma coisa muito importante, também para fechar, eu conversei contigo porque estávamos a conversar na altura até que eu recebi a resposta. Eu fiz um background check há pouco tempo para um COO e contactei uma das empresas em que ele trabalhou, não a última, e o feedback que eu tive da diretora de recursos humanos. Estamos a falar de uma empresa que contrata 17 mil pessoas à volta do mundo e quem me respondeu foi a diretora global de recursos humanos, hum, que esta pessoa supostamente esteve envolvida com alguém na empresa, nananana, pronto. E obviamente que eu, para este efeito, né, destralhei aquilo e arquivei e não prestei atenção e a pessoa foi inclusive colocada. Não. Para além de ser imoral, isto é ilegal. Quando, pelo nosso Regulamento Geral de Proteção de Dados, mesmo no Brasil, é LGPD, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados aplica-se a toda a Europa, nós só podemos dizer mesmo data de início, data de fim, data em que cessou funções, posições desempenhadas. Coisas de cariz, pessoal, zero. Não podemos, é imoral, não é? Uhum. Coisas de cariz, da avaliação da empresa, a avaliação de performance não é suposto de todo. O RGPD, protege esses dados. Foi naquele contexto. E, portanto, Uhum. nada serve. Só queremos saber mesmo se a pessoa trabalhou, o tempo e de X a Y, mês a ano, e posições desempenhadas. E, portanto, tudo que for para além disto, para além de ilegal, é imoral, não é? E uma pessoa num determinado contexto, e temos aí os testes disso que nos dizem isso, tem um determinado comportamento. E uma pessoa num contexto mais livre, onde é ouvida, tem outro, não é? E por Uhum. isso, coisas da vida pessoal, eu nem vou Sim, dar falar sobre isso, importância. né? E uma Até, diretora de recursos humanos responder a uma headhunter, tomar isto nas mãos dela, eu diria que há storytelling aqui e não vou entrar por aí, portanto, não é? sim, E é isto. até Empresas porque, sim, mês a ano, cumpram o RGPD, cumpram a lei e a sim, posição. Ponto. sim, até porque, honestamente falando, esse tipo de chamadas, entre aspas, de se a pessoa trabalhou ou não trabalhou lá, faz muito mais sentido até serem, não é divergidas que se diz, a serem ah, indicadas, por exemplo, para a equipa de payroll. Não tem nada mais do que essa informação dentro de um ATS e numa empresa grande e consegue-te confirmar essa informação. HR Indo Service, ao isso é HR Services, exatamente. HR Não tem que ir Services. para o manager, não é uma call que deve de forma nenhuma ir para o manager, Hum. ir Eu para o imagino recrutador. Imagino que na reunião de briefing que se tem, reuniões ágeis, que se faça um briefing do trabalho, que isto tenha chegado acima da mesa e tenha sido puxado para a diretoria de recursos humanos. Mas a verdade é que não é suposto, ponto. Não é? Não é Uhum. suposto. E portanto que Sim, sim. sejamos legais e morais e éticos e Uhum. corretos. E agora, por falar em ética e ser correto, vamos falar do cinco, não, o terceiro pecado capital, dos cinco, do terceiro, dos candidatos que mentem no currículo. Uhum. Vamos falar Então, disso. dá-me um pouco de vontade de rir, porque lá está. Não vale a pena, é perda de tempo, e nem é porque tenhamos medo de um background check, não é? É simplesmente para quê? Para Não quê? é? Para quê?
A dor de cabeça que isto vai dar, falando de uma forma muito honesta, transparente e leiga, a dor de cabeça que isto vai dar uma pessoa ser contratada para uma posição na qual nunca teve e nunca teve experiência, epá, completamente Sim. desnecessário, autossabotagem, Sim, é tu uma disseste muito bem quando nós preparamos este episódio, disseste muito bem. Às vezes é uma questão de semântica e de comunicação. Uhum, Às vezes é, não é? Pronto. sim, Mas eu estou a sim, falar de coisas muito concretas que já chegaram à minha mesa, que é uhum, uma team lead de um call center, BPO, pôr lá a gestora de recursos humanos, daquele BPO, eu ter chamado, e depois não saber o que é que era uma admissão ou o que é que era preciso fazer numa admissão de um colaborador. Não saber quais eram os pointers no ciclo de vida do colaborador, os indicadores, as milestones. E depois não saber esta série de coisas porque é team lead, não é gestora de recursos humanos. uhum, E é muito fácil, se o recrutador for uma pessoa competente, não é? É muito fácil ok, como é que é um dia a dia de trabalho, que é uma pergunta clássica nas entrevistas. Como é que é um dia a dia seu de trabalho, não é? Desde que começa até ao final do dia. Muito clássico, uhum, muito prático e permite-nos saber como é que a pessoa gera o seu trabalho, o que é ótimo. E morreu, porque só fez coisas sim. de controlar turnos e morreu, não é? Eu acho, a dica que eu se calhar dou nestes contextos, e aqui eu acho que nós discordamos um pouco, Sim. mas, mas por vezes nós estamos no mundo da tecnologia e os ATS, etc., funcionam por keywords. E, por exemplo, isto acontece muito, eu já tive casos desses de pessoas que tiveram a trabalhar no público e que do público de repente querem passar para o privado e tiveram como técnico superior. Hum, Técnico superior quer zero. dizer zero. Eu vou ao LinkedIn, nunca, aquela pessoa nunca me vai aparecer, porque eu nunca, a não ser que eu esteja a trabalhar no Estado e a procurar alguém com o título de técnico superior, não é? Então, aqui nós podemos ser um pouco mais criativos, entre aspas, no sentido em que podemos explicar o contexto. Das duas, uma, o que é que eu costumo fazer? Tento perceber claramente quais é que eram as funções, o que é que estava no contrato desta pessoa e fazemos o nome da posição com slashes. Pode ser team leader ou então até ser técnico superior, slash, acted, atuei como líder de equipa, por Uhum. exemplo. Sim, sim, Uma coisa que, lá está, utilizando outra vez esta expressão, em última instância vai bater a bota com a berdigota, como diz a certo, minha avó. Senão não certo. faz sentido Não nenhum. faz. Outras vezes, Técnico outras vezes pode superior, ser na departamento de descrição. procurement, não é? E depois Exatamente. as descrições, e pelas descrições nós conseguimos perceber se é um officer, se é alguém com posição de responsabilidade, que está na descrição de competências, mas convém especificar, sim, sem dúvida. Uhum. E ao especificarmos, e às vezes vamos imaginar que não queremos realmente pôr técnico superior no título, mas que éramos líderes de equipa. Podemos pôr líder de equipa, escreves as funções, no final Hum, pões, entre parênteses, uma coisinha de dizer título oficial, técnico superior de nananã, em que atuei como líder de equipa durante tá, 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 tá. Por exemplo, uma coisa sem dúvida. simples. E agora, por favor, não ponham inglês fluente se a entrevista não pode ser feita em inglês. Não coloquem francês, alemão, A2 se não conseguem comunicar, só dizem olá na língua. Não vale a pena. É espaço do currículo para coisas importantes que estão ali a ocupar. Tudo que conseguirem comunicar fluentemente ou capazmente, muito bem. Ler e não conseguir comunicar, não coloquem lá, até ativarem a língua. Portanto, tudo conseguirem, nem que seja com erros, nós damos erros de português e somos nativos, nem que seja com erros, mas fazem-se entender, comunicam, conseguem estabelecer um diálogo, é para colocar. Uhum. Não conseguem retirar do currículo. E uma coisa importante, Sim, as empresas também mentem. Não é? Não é só os candidatos que mentem no currículo. As empresas sim. mentem, as equipas jovens e dinâmicas, e que não diz absolutamente nada, bem-estar e piscinas de bolas e não sei quê, que não diz absolutamente nada e às vezes é decorativo. As empresas também mentem. Mais uma vez, volto ao início, que é sobre nós. Não é sobre a empresa. Ai, menti porque. Não. É sobre nós, sobre aquilo que nós queremos ser ou a integridade que queremos ter e se queremos ser apanhados na curva ou não, se queremos ficar desconfortáveis ou não. É sobre nós. Não é sobre se mentiu e eu reagi. Que deixem mentir à vontade. No limite, levam um não da nossa parte. É Uhum. sobre nós, mais uma vez. Agora, sim, há mentiras dos dois lados, não haja dúvida sobre isto. O recrutador às vezes vende, porque efetivamente é employer branding, uma empresa na experiência dele.
não é? E outros departamentos são diferentes. Já tive recrutadores que me disseram: ai, olha, a minha experiência é ótima, estou cá há 2 anos, é um sítio incrível para se trabalhar, nananana. E depois até vejo críticas do departamento comercial, do business, o que for. Tudo bem, mas é a experiência daquela pessoa e acredito que ela está a dizer a verdade, não é? E a nossa Sim. experiência dentro de uma empresa às vezes serve a umas pessoas, não serve a outras, não é? Mas mais uma vez é sobre nós. Quanto mais ajustado for o nosso currículo, quanto mais souberem as nossas expectativas, o que fizemos, mais ajustado, e a entrevista, obviamente, mais ajustada será a colocação, não é? E a gestão de expectativas, ou seja, melhor Uhum. fit aquela pessoa será. Sim. E é só aproveitar para adicionar aqui uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam muitas vezes, que é voluntariado. Hum, Voluntariado é experiência. uhum. Voluntariado é experiência e nunca tenham medo de pôr no currículo. E Colocar. Claro. Devem. muitas vezes por circunstâncias da vida, as pessoas ficam paradas, entre aspas, não ficam paradas, mas ficam um pouco distanciadas do mercado de trabalho ativo e remunerado, mas não pararam, não é? Fizeram Trabalho voluntário. voluntariado, Está fizeram qualificado como trabalho trabalho voluntário. voluntário, trabalho, não é? Sim, exatamente. E eu lembro-me que eu tive um caso de uma cliente com quem eu estive a trabalhar, que fez a transição de Portugal para o Canadá, e ela acabou por estar fora do mercado de trabalho cerca de 2 anos e meio, quase três, e o que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que olhar para aquilo e pôr ali um career, Caminhar, não é? Para. exatamente, estava-me a faltar a palavra, para e explicar com 2 linhas. Apoiei a minha família no período de transição, mas não estive parada. Fiz isto na escola dos meus filhos, voluntariei-me aqui, etc. Isto é experiência, É, ok? e é sobre isto continuar a mexer, estimulado, Uhum, não é? Frequentemente, é sobre isto, não é? Pessoas que têm uhum, career gaps para estudar. Perfeito, nada contra, muito a favor, não é? E uhum, que aproveitaram uma fase em que estão em livre trânsito, não é? Não é sem emprego, não, em livre trânsito e aproveitaram para estudar e fazer gestão de carreira, perceber o que é que querem para o futuro, tudo positivo e saudável com isto. Saibam comunicar, uhum. não é? E tudo depende da nossa comunicação. E agora vamos para um tema também bastante polémico, que tem a ver com estatística, que são os perfis múltiplos de pessoas no LinkedIn e que depois concorrem de vários perfis para aumentarem a possibilidade de conseguirem a vaga. Não estou a falar de perfis falsos. Já me disseram que há 2 ou 3 perfis falsos meus com a minha fotografia, que é fácil de descarregar e que, ai, olha, vi, eu denuncio, se o LinkedIn não apagar, eu não consigo fazer nada. Não estamos a falar de perfis falsos. Estamos a falar de receber 2 e 3 candidaturas da mesma pessoa, escrita de formas diferentes. Muitas vezes com o mesmo nome, mas escrita de formas diferentes para como se o recrutador não abrisse os currículos ou não analisasse as candidaturas que recebe. Para nós é muito simples e manda umas com fotografia, outras sem fotografia. O nome é o mesmo, as empresas onde trabalham são as mesmas e felizmente as pessoas ainda têm 2 neurónios ou 3 para perceber que é a mesma pessoa. Não é? Mesmo o mais rookie, mesmo o mais júnior. Ah, porque com os ATS só são vai ser indexado só um. Não, às vezes são os 3, como já me aconteceu. Os 3 até são bem Sim, escritos e são indexados os 3. E, portanto, foi muito fácil de ver que aquela pessoa mandou 3 candidaturas, 3 LinkedIns diferentes. Não é? uhum, E que só está escrito de forma diferente. Não é? E sim, isto é importante, falar sobre isto, porque não aumenta as probabilidades. O que é que acontece? Perde a confiança, blacklisted. uhum. Sim, sim, sim. E é desnecessário, não é? É completamente desnecessário. Eu sinto um bocado de empatia também por algumas pessoas que tenham que fazer isto, porque eu acho que o mercado de trabalho está bastante cruel, de uma forma geral, com todos estes layoffs que vimos, e às vezes a tecnologia gera entropia e nós queremos usar os dados contra os dados, mas lá está. Um nome, um perfil, um nome, muito provavelmente aquilo vai fazer, tem um primary key, provavelmente vai ter ali um e-mail que é muito parecido, muda um ponto, uma letra ou outra, e os ATS perguntam: olha, você quer fazer merge desta pessoa? É que tem este nome, Sim. não é? Eu vou aproveitar também para falar sobre um tema. E Filipa, tu trabalhaste em grandes empresas como eu, trabalhaste no BNP Paribas, e empresas grandes, nós temos consultoras que colaboram connosco. E não temos só uma, por uma questão também de não criar ali oligopólios, não é? Ou seja, por uma questão de transparência, por norma temos sempre 3 providers e cada vez que abrimos uma vaga vamos a 2 ou 3 providers, que é para não haver ali, para haver, não é? Igualdade no acesso
nos vendors que trabalham connosco. E o que é que acontece? Vamos lá supor, eu estou numa empresa e eu pedi a uma Talentor, uma Korn Ferry e a uma Randstad para me fornecerem currículos para uma determinada posição. E dei o briefing. Como diretora de recursos humanos, dei o briefing e a Randstad escreveu de uma forma a posição, a Korn Ferry de outra e a Talentor escreveu de outra e publicam as posições e fazem as suas triagens. O que é que vai acontecer? Uma pessoa que está atenta ao mercado, e que adapta o currículo à posição, eu vou receber três currículos diferentes, escritos de formas diferentes, adaptadas à posição. Esta pessoa perde confiança, é blacklisted, porque tem três rostos. Há muitos gestores de carreira, muitos a dizer para adaptarem o currículo. Muitos Uhum. adaptem a introdução, adaptem a carta de entrada, como se apresentam um parágrafo sobre a posição, porque é que são mesmo fit. Quando manipulam as informações e escrevem as posições de forma a serem compatíveis com o que é pedido, vocês vão ser blacklisted, sobretudo quando são empresas grandes em que gostariam de trabalhar, uma Apple, não é, uma Microsoft, que vão perder confiança e vão ficar blacklisted durante 2 anos. O rosto tem que ser o mesmo, as motivações para a função, e nós sabemos que às vezes, por exemplo, não cabe tudo num currículo. Eu sou diretora de recursos humanos, ou diretora de talento e trabalho isto. E quando vejo uma posição, mas eu também faço isto, só que não está no meu currículo. Ótimo, então ponham na carta de motivação, na vossa apresentação, ou mudem a intro do currículo, mas que o tronco continue igual. Vi que fazem isto e, portanto, eu também Uhum. faço, também desempenho com responsabilidades. Uh, Uhum. não mudem o currículo, perdem a vossa cara, o vosso rosto, Sim. não é? Pode funcionar com pequenas empresas, mas quando nós vamos a providers e que muitas empresas com mais de 200 colaboradores sólidas vão a providers porque o departamento não consegue, acontece isto com muita frequência. Não, muitos gestores de carreira que trabalham com pequenas e médias de certeza não falam disto. Vou falar porque já me aconteceu mais do que uma vez. São três rostos que têm, não mudem o currículo, não mudem as posições. Para além de que vai cair no background check, obviamente, mas não Uhum. mudem. Mudem a forma como se apresentam. Se fazem também aquilo, digam-no, claro, não no currículo, na introdução ao currículo, na mensagem. E Uhum. isto é importantíssimo. É importantíssimo manter um fio condutor do que nós somos e o que fazemos no mercado, não é? Porque o nosso mercado é muito pequeno. Uhum. É Sim, sim, sim. Sim, eu provavelmente, nas formações que eu dou, também sou contra a fazer alterações estruturais do currículo. Eu acho que o nosso currículo, se for bem feito, não é? Ele vai estar ali com a nossa informação. Às vezes pode acontecer que, numa primeira vez que nós fizemos, esquecemos de mencionar alguma coisa e tu, ao longo do tempo, pequeno. queiras adicionar mais um bullet Claro, point claro. ou dois, completamente, completamente a favor. Mas de irmos lá fazer match e pedir ao chat GPT, olha, agora escreve-me isto desta maneira que é para aparecer igual a isto. Para já, olha, acho que é o que 90% das pessoas deve estar a fazer, então vai ficar tudo igual. Erradamente, erradamente, sempre Erradamente e vai ficar tudo igual. igual. Podem pedir ajuda ao chat GPT para escrever alguma coisa de uma forma que seja mais eloquente, mais estratégica. Óbvio que sim. Devem. Podemos adicionar, podemos adicionar mais um bullet point de uma coisa, de uma tarefa que até a mim já me aconteceu. Eu acabei por estar em organizações que o meu título era team leader, mas eu fazia business development, trava o recrutamento, criei o comitê de training and development, ou seja, eu fiz tanta coisa que às vezes eu chegava ali, epá, não, este pontinho aqui vai-me ajudar a ilustrar e falo mais sobre ele na carta da apresentação. Nós temos um bocadinho opiniões contraditórias relativamente à carta da apresentação. Eu acho que devemos fazer sim quando pedem, se Certo? não pedem, Não é não preciso. ponha, Sim, não é mas isso preciso. concordamos. Ah, Isso isso concordamos. concordamos, sim. Agora, é isso, acho que era outra coisa, Era já só não me lembro. isto, era só isto. Não, tu Era, falavas sobre quando eu faço consultoria de carreira, eu dou foco à carta de acho que era motivação. isso. E tu disseste, é só Motivação, é isso. tanto. Eu não, é um e-mail, eu chamo-lhe carta ou cover, mas quando mandas a tua candidatura, ou assim é um Sim, e-mail. era isso. E depois até chegamos à mesma conclusão, não é? Porque hoje em dia é por e-mail. Sim, Eu chamo-lhe cover letter, ou sim. nós nos apresentarmos à pessoa, para não mandarmos um currículo em anexo sem contexto, não é? Pronto, é Uhum, sobre isto. sim. Mas a verdade é esta.
posições estruturais, coisas estruturais no currículo, adicionar. Olha, agora lembrei-me que também fazia isto. Tudo bem, mas a posição não muda, não é o que foi declarado pela empresa. E é isto, não percam isto e tentem ser coerentes. Tentem mesmo, porque é mais uma vez, é sobre nós, não é? É sobre nós. E fazemos múltiplas coisas. Eu, como consultora, já tive em mais empresas do que aquelas que me consigo lembrar neste momento. Ponho tudo, não dá para tudo, portanto tem que ser seletiva, objetiva e cirúrgica, que é para que o meu currículo reflita aquilo que eu faço, sem ser assim um tratamento, não é? E habilitação de herdeiros em conjunto, mas pronto. Uhum. E agora vamos passar para o tema em que nós discordamos mais. E que foi por isso que as nossas picardias e que nós estamos aqui, não é? Sim, é assim, pronto. É Então, verdade. é verdade. Então, e depois chegamos ao mesmo lugar, porque basicamente o nosso interesse, que é com candidatos e mercado sejam saudáveis, chegamos ao mesmo lugar, que é sobre nós, não é? É sobre nós, mas as picardias são sobre estas. E então sobre os ATS, Applicant Tracking Systems, o que é que são ATS? São os sistemas de gestão de candidatos. Antigamente nós mandávamos uma candidatura, ficava perdida no e-mail de alguém, haveria grandes possibilidades até de nunca ser lida. Neste momento, um ATS, que é um software bastante acessível, faz a gestão de candidaturas, até à contratação, oferta, tudo, né? E chamam os robôs, não é, dos CVs, há muita gente a Uhum. chamar os robôs de CVs, e de facto comem os CVs ao pequeno almoço, não é? E têm que os mastigar. E há CVs que não são mastigáveis, formatos PDF, encriptados numa forma XYZ, aquelas encriptações que se fazem online, que eu tenho aquelas apps que eu ponho um Word e aquilo passa para PDF e não sei quê. Pessoas que exportam CVs que fazem CVs lindíssimos em apps como o Canva, mas depois exportam para imagem. A maior parte dos ATS não tem OCR, portanto não lê o texto na imagem e, portanto, aquela pessoa não vai ser nunca contactada, já Uhum. foi chutada para longe. Sim, E, não é? E os ATS que têm campos obrigatórios. Por exemplo, e eu dava este exemplo à Filipa e a Filipa diz: Olha, eu por acaso muitas vezes só ponho mesmo o ano, não é? Mas há ATS cuja programação, o SAP, o Zoho, o HR, o Team Taylor, que está programado para mês, ano, por exemplo, as datas. uhum. E se o candidato não tem no currículo mês, ano, quando entra no ATS, o ATS não lê esses dados. E, portanto, o relatório que apresenta ao recrutador, é mais limitado, porque houve dados que ele não conseguiu ler. Uhum. E a Filipa questionava e vais dizer: Olha, mas há ATS que não fazem isso. Certo, pode Sim. haver, mas nós não sabemos as probabilidades, não é? Sim, eu ia só dizer, eu ia dizer, Anabela, eu acho que hoje em dia também se faz um pouco aqui os ATS como um papão, O bicho-papão. ok? Não, não é o Um bicho-papão. bicho-papão. Não é um bicho-papão. Não. Porque o que é que acontece com um ATS? Um ATS, um programa que eu tenho no meu computador, que muitas vezes tem uma API que está ligada ao LinkedIn e que vai sugar a informação do LinkedIn e popular dentro do meu ATS e que conseguem, alguns conseguem ir lá e trazer e transformar em PDF o currículo que lá está e fica logo anexado, outros não conseguem. Depois há ATS que são mais livres, em que deixam a quem faz a sua configuração definir campos obrigatórios, outros não. Eu já trabalhei com alguns que de base tinham vários campos obrigatórios e com o passar do tempo eu percebi que aquilo para mim era-me limitador, porque o que eu queria era que a informação estivesse lá dentro, quase que como uma piscina de informação, e depois eu, com as pesquisas, não é? Eu fosse buscar a informação que eu queria. E cada vez que eu abria um perfil de um candidato, eu, enquanto recrutadora, muitas vezes eu é que corrigia a informação que o ATS, de forma automática, não o fez. Então, Certo. nós vamos encontrar ATS que são mais rigorosos ou que são mais fechados, outros que são mais abertos. Em última instância, o ATS o que vai fazer é, vai pôr o vosso nome e vai pôr o currículo, e se não conseguiu ler, não pôs lá nada, mas pelo menos o nome e o Certo. currículo fica lá, não Sim, é? Ou sim. seja, do mal ou menos, o ATS não é um bicho-papão. Eu, pessoalmente, até porque às vezes por razões de histórica da gente, eu já nem me lembro do mês em que eu comecei a trabalhar, sabe lá Deus quando estava no Canadá. Às vezes acontece. E muitas vezes acontece-nos também que, e já tive clientes, e que isto aconteceu, que as pessoas tiveram 3 meses numa empresa
que foi uma experiência horrível e não a querem mencionar. E se vão pôr o mês, de repente, entre o mês que saíram, os 3 meses que andaram ali a trabalhar, naquela empresa que não querem mencionar, mais 2 meses que, quando saíram, demoraram a encontrar um novo trabalho, de repente passaram-se 4, 6 meses e o recrutador pode ver no seu currículo um gap de 6 meses. Uhum. E isto, já isto é estúpido, ok? Gaps todos nós temos, não Claro. é? Até da nossa cama para a nossa mesa de cabeceira existe um gap de espaço, não é? Sim, sim, sim. De tempo. Às vezes é preciso Isto é respirar. enorme. Às vezes o que acontece é que não existe não existe a inteligência emocional para ler e para olhar para um currículo e perceber que a pessoa é um ser humano e que às vezes estar 6 meses, 3 meses sem trabalho e nós falámos disto na, na sessão anterior. Então, para evitar que muitas vezes existam, tipo, não é, aqueles questions marks na cabeça que podem ser castradores, e pelo menos, grande maioria dos ATS que eu tenho, que eu trabalhei, o ano vão lá buscar, eu ponho só o ano, Hum, tendo a pôr só o ano. hum. Ou seja, Eu aqui agora são dou, eu agora dou a perspectiva tudo. jurídica, não é? Que é a perspectiva jurídica e é mais leal. Trabalhares de 2022 a 2022, um ano, não é a mesma coisa que trabalhares de 2 de 2022 a 5 de 2022. Está bem? Portanto, estás a prestar falsas declarações, para começar. Não é? E isto não é grave, não é grave neste contexto, mas estás a funcionar contra ti. E mais uma vez é sobre nós. Para além de que pões de ano a ano e vai haver uma série de ATS vagas que às tantas gostaste que não te vão indexar tão bem. Não é? Para além de que há ATS que fazem uma coisa maravilhosa, que é dão um reporte ao recrutador e nós já podemos comparar candidatos, na verdade. Ou seja, a ATS, o ATS que eu trabalho neste momento, compara os candidatos também para perceber. Nós não conhecemos a pessoa. E às vezes dizem, e o Luso, como uma pessoa te respondeu a ti, não é? E o Luso? Eu também já recebi pessoas a ofender-me. Não é sobre isto, nós não conhecemos a pessoa, nós não queremos desclassificar ninguém. Ninguém tem este gosto. Ninguém quer desclassificar ninguém. Mas temos uma vaga e temos 200 candidatos e temos que ir eliminando. Claro que tudo ajuda para termos uma seleção e fazermos o nosso trabalho. Não é sobre eliminar ninguém, não é? Pronto. Eu costumo dizer, os ATS são a melhor coisa que aconteceu ao recrutamento. Porque, olha, assim há garantias que ninguém perde. Nós podemos parametrizar automações e que toda a gente recebe uma resposta. Porque é que é a melhor coisa que acontece também no recrutamento? Porque eu posso conservar aquela candidatura durante 2 anos e a pessoa, quando candidatou àquela vaga, plantou uma semente. Porque eu logo a seguir posso ter outra vaga, não querer ir ao mercado e vou pesquisar por filtros, por keywords. Olha, eu preciso de uma pessoa que tenha gestão de equipas, que tenha conhecimentos destes softwares e eu vou pesquisar e eu não preciso ir ao mercado, vejo se a pessoa está disponível porque a pessoa já concorreu. Portanto, durante 2 anos é uma semente que se planta. Como a Filipa diz e muito bem, API. O que é uma API? É um software de integração entre o LinkedIn e o ATS, em que, como diz a Filipa, só vai aparecer o nome e só vai aparecer possivelmente o e-mail, porque o LinkedIn deu feed ao ATS disto. O resto não aparece porque foi mal escrito, uma encriptação manhosa ou o que for. Sim, Há a API é mais fraca, entre aspas. Há algumas APIs que não sim, são muito desenvolvidas porque isto tem um desenvolvidas, custo, porque isto certo. acaba por ter um custo, precisa do LinkedIn dar direitos, não é? Entre Sim, campos, e depois há etc. aquelas APIs incríveis que te conduzem ao site da pessoa, tens que preencher 1 milhão de campos, passado 4 horas, Sim. vai a luz abaixo, tu ficaste sem nada e não queres concorrer Uhum. à vaga já, porque vamos, sim, Sim. rigor. Mas há aqui uma coisa também muito, muito, muito importante para se dizer, que é mais uma vez sobre nós. Se o recrutador do outro lado é uma pessoa cheia de bias e não consegue entender que eu tive uma má experiência profissional, e que tudo o resto, e eu tive uma má experiência profissional. Eu tinha-me despedido no segundo dia. Eu fiquei lá não por compromisso à empresa, mas por compromisso à pessoa que me passou as coisas e estava com uma gravidez de risco. Eu tinha-me despedido e podia. Mas eu fiquei na empresa, que foi a minha pior experiência profissional, e eu digo claramente, quando num processo qualquer, eu falo nananã sobre isto. E eu digo, olha, foi uma licença de maternidade, não fiquei, não foi uma boa experiência profissional, não quero falar sobre isso. Sempre fui respeitada. Sei que há pessoas que querem ir aí, não é? Eu sempre fui Uhum. respeitada, mas sei que há colegas recrutadores que vão ali só para.
E aí compete-nos a nós também dizer: não quero falar sobre isto. Eu gostava de ser respeitada sobre a minha opinião, Uhum. sobre a minha decisão. Não, não correu bem, como em tudo na vida há coisas que correm menos bem, eu queria não falar sobre isso. Gaps, career gaps. Para estudar por doença, career gaps. Nós nunca estamos sem fazer absolutamente nenhum, porque Não. lutamos, porque falamos com pessoas e a nossa vida continua, não é? Career gap, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Devemos atestá-la. Não quero, tive 3 meses numa empresa e não quero falar sobre ela. Foi um evento que nos desenvolveu para o bem ou para o mal. Career gap, preferimos pôr um career gap? Põe-se um career gap. Se a pessoa do outro lado não entendeu, possivelmente não era a melhor empresa para eu trabalhar também. E é isto. E eu sei, Filipa, quando tu dizes isso, não é? É a aceitação, porque aquele perfil seria muito bom para aquela empresa. Mas a empresa, infelizmente, selecionou uma pessoa má para recrutamento. O pior Uhum. filtro possível, não é? Então aquela pessoa que seria Sim. muito boa para aquela empresa vai ser para outra, sem dúvida. Uhum. Sim, ou Não é? seja, eu queria esclarecer. Eu acho que às vezes nestas coisas não há certo nem errado, e eu sinto que muitas vezes na internet há pessoas a dizer: faz isto, se não fizeres isto, não vais. Eu sou muito contra isso. Eu acho que cada caso é um Um caso. caso. Há empresas que têm ATS, que têm, põem as vagas sabe Deus onde, mas há outras que só fazem headhunting. Nós temos é que, como tu dizes e muito bem, é sobre nós, pensar de dentro para fora. O Fora. que é a minha experiência? O que é que eu fiz? Onde é que eu adicionei realmente valor? E pôr no nosso currículo de forma a transparecer onde é que eu adiciono valor e o que é diferente de todos os outros. E não nos pormos como tarefeiros. Eu acho que só o ano é suficiente. A Anabela diz-nos, acha que mês, ano é melhor. Vocês agora vão ter o vosso discernimento e De perceber ver, sim. e, E não e é só, adaptar. não é melhor, Filipa. O CV é uma Oh, pronto, declaração jurídica, exato, ponto. sim, Ponto. E por isso, tu não, sim, não é igual, era aquilo que eu te dizia, não é igual. claro, Estás a fazer, claro. é uma omissão, Sim, é uma coisa que eu posso dizer verbalmente, não é? Que eu não pus é uma ali e posso omissão. dizer verbalmente. Agora, por exemplo, a pessoa envia com 2002 a 2002 e até nem é o Departamento de Recursos Humanos que faz o background check, porque há empresas que têm departamentos de background check, não é? Eu passei pela Uhum. HCLTech, a HCLTech tem um departamento de background check, não é? Morreu! Já houve trabalho para toda a gente e depois a pessoa vem que só trabalhou lá 2 meses, morreu a pessoa, acabou. E toda a gente Sim, perdeu mas um tempo. trabalho de 2 meses a gente tendencialmente não vai pôr no currículo. Eu sei, a gente Põe, põe de vai batalhar 2002 a 2002. Põe às não, vezes. pronto, mas isso é porque um trabalho de 2 meses, se for um trabalho de 2 meses e que seja um projeto de 2 meses, aí ponho um Claro, mês e claro, específico a dizer claro. foi um projeto de 2 meses, Sim, nananana. sim, Ou claro. seja, isto para mim é um pouco maleável conforme a história, não é? A A pessoa. história da pessoa, não é? Olha, mas Eu agora tenho. trouxeste-me aqui a um ponto que eu acho que é importante. E sobre outra vez os bichos o bicho-papão, que é o ATS. Precisa de uma coisa, o ATS, estar bem escrito, como tu dizes. O projeto teve 2 meses, tive X e tal, tal. Bem escrito. Sim. Obviamente, é preferível até mandarem em Word, não é? Se as pessoas não tiverem. É preferível até, mas é a única coisa que o ATS pede, estar bem escrito. Bem escrito, A sim. tua narrativa ser verdadeira, estar de acordo com aquilo, de dentro para fora, como tu dizes, estar bem escrito. Uhum. Sim, eu já tenho alguns currículos que já fiz em que maioritariamente temos ano, mas que tem alguns projetos, até porque na altura a pessoa já nem se lembrava, havia coisas ali que nós queríamos compactar, ah, mas tudo o que era projetos pontuais de 2, 3 meses, aí punhamos mês, ano e depois na sua descrição explicamos. Sem Foi dúvida. um projeto, foi um maternity leave, foi um nananã. Ou seja, eu acho que isto é uma questão de nós termos discernimento e percebermos o que é que faz mais sentido para a nossa história e para a nossa narrativa. Sem dúvida. Olha, Filipa, obrigada por mais uma conversa. E agora vou dar assim a cadência final, que é, se quiserem conversar connosco sobre as vossas histórias pessoais, sobre sendo profissional de recursos humanos ou não, nós estamos abertas. Adoraríamos estar aqui a conversar convosco, portanto, mandem-nos uma mensagem.
Este podcast está nas plataformas oficiais, está no YouTube, está no Spotify, está na Apple. E comentem, deem-nos os vossos inputs também, coisas que poderemos falar, que não foram tão claras da nossa parte e que vocês querem ver esclarecidas. E se não soubermos responder, temos colegas de certeza que sabem. E portanto trazemos aqui. Nós vamos estar aqui semanalmente, não é? E falhamos a semana passada, mas vamos compensar esta semana. E o mercado de trabalho é isto, ou seja, quanto mais justo e leal nós o fizermos, porque é sobre nós, mais justo e leal será, não é? Quanto mais nos calarmos ou quanto menos nós participarmos ou o silêncio, que tem valor declarativo, não é? E que por norma não é bom quando nós nos calamos alguma coisa e não nos insurgimos a que nos tratem mal, a bullying, mobbing, seja o que for, aí estamos a consentir numa situação. E por isso não insurjam-se e se não se conseguem insurgir por vocês, falem connosco. Nós trazemos esta situação com respeito e elegância e em feito de radiografia e com algum humor à mistura e pode ser que a empresa reverta esse tipo de processo ou esse tipo de procedimento ou o líder. E por isso, tragam-nos as vossas histórias, tragam-nos os nossos colegas de recursos humanos, este tipo de situações também viveram, tragam-nos, venham cá conversar connosco, vai ser um gosto. E Filipa, é um gosto sempre, mesmo com as nossas picardias, mas Então, picardias que é interessante, porque nós seguimos os princípios da mediação. A gente escala um valor, escala outro valor, e depois afinal estamos a falar do mesmo. Não é? Pronto. Nós seguimos os princípios da mediação e da resolução de conflitos. A gente vai escalando valores e o valor é a dignidade humana, não é? hum, Protegida a todos os níveis, porque a dignidade humana também está nas corporações que são geridas por pessoas. Se cada um de nós cumprisse a nossa dignidade, o respeito, a moral, a ética, e falhamos, e eu falho, e a Filipa falha, mas retratar, corrigir, porque ninguém, o fazer bem à primeira é um mito, não é? Muitas vezes, hum. com a tentativa e erro é que nós damos conta do erro, mas que possamos retratar-nos, e a ética é isto, é o poder retratar a humildade de corrigir, como tu dizes e bem, não é? De, olha, falhei, não vi a sua mensagem, só pude responder agora, seja o que for, isto é ética. Havendo um erro por trás, é ética, não é? Devia ter sido mais sempre, devia. Mas entre os devias da vida tudo se perde. Logo que seja feita a ação é que traz a responsabilidade e a responsabilização e a ética. E é isso que nós queremos aqui, queremos para os candidatos, queremos para o mercado de trabalho. Filipa. Um grande obrigada por estar aqui, por nós termos estas conversas, é sempre um prazer. Todos os nossos testemunhos são baseados na nossa experiência, como tu costumas dizer, e bem, não são os achismos, existe muitos Yes. anos, não é? Ciência, estudo, Evolução, ah, estudo contínuo, uhum. constatação, muitos surveys de pulso, de mood, de cultura, muito tratamento de dados. Sim, não é achismo. Não é achismo. Esta nossa casa é uma porta aberta e um grande obrigado a quem nos ouve, a quem comenta e que nos manda mensagens. E cá continuaremos nesta, não diria uma batalha, mas nesta missão de conseguirmos contribuir cada vez mais para um mercado de trabalho em Portugal mais humano, mais consciente, mais ágil, mais proativo, tanto para as empresas como para as pessoas. O nosso objetivo é fechar este gap. Sem dúvida. E é 50-50, não é? O outro lado Sim. acontecerá se não for a pessoa. É uma relação 50-50. Obrigada. Uma boa Obrigada. tarde a todos. E estamos cá muito, 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 muito em breve. Sem datas agora. Muito em breve. Obrigada. Ok, obrigada. Yeah, é preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens.